Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Emily Carter era uma mulher de simplicidade cativante, uma gentileza personificada que parecia quase atemporal. Sua vida não brilhava sob os holofotes do luxo ou de eventos sociais. Ela não possuía joias brilhantes nem roupas de grife. No entanto, naquele ambiente modesto que havia cuidadosamente construído para si, ela encontrou uma felicidade sincera e profunda. Todas as manhãs, Emily saía do apartamento em Chicago, um pequeno espaço no terceiro andar de um prédio antigo, com paredes um pouco desgastadas, mas onde a luz da manhã se filtrava pelas cortinas brancas. Ela passava os dias na biblioteca pública, onde trabalhava como assistente. Cercada de livros, histórias e silêncios, ela amava aquele refúgio onde se podia viajar sem se mover, sonhar sem medo e, acima de tudo, perder-se na riqueza das palavras. À noite, após o trabalho, Emily retornava à sua rotina tranquila. Sentada à janela, frequentemente observava a chuva cair sobre os paralelepípedos da rua. As gotas formavam rios efêmeros que serpenteavam até desaparecerem, carregando consigo as pequenas preocupações do dia a dia. Nesses momentos, com um romance aberto sobre os joelhos, ela se sentia em casa, calma, feliz na simplicidade que lhe era única. Naquela manhã, porém, o ar parecia carregado de uma tensão leve, mas palpável. Emily se preparava para partir para Nova York, onde se encontraria com o marido, David. David Carter era um empresário discreto, um daqueles caras por quem você passa sem realmente notar. Só que por trás daquela fachada discreta se escondia um segredo que poucos conheciam. Ele era o acionista majoritário da Skywonder Airlines, uma das maiores companhias aéreas dos Estados Unidos. David sempre evitou os holofotes da mídia, preferindo se dedicar ao trabalho e proteger a privacidade da família. Ele se escondia atrás do sucesso, evitando os holofotes, entrevistas e encontros sociais. Emily respeitava essa discrição. Ela própria não gostava de pompa ou aparência ostensiva. Ela havia escolhido uma roupa simples para aquele dia, um sobretudo bege, um pouco desgastado nas bordas, e um cachecol azul marinho que a mantinha aquecida. Sua bolsa de couro, desgastada pelos anos, continha apenas o essencial: seu bilhete eletrônico, um pequeno caderno e seu celular. Ela tinha a calma reconfortante de quem sabe o que quer, sem tentar se impor. Quando o avião se abriu, Emily entrou na cabine de primeira classe com serenidade natural. Acomodou-se em seu assento, com um pequeno sorriso nos lábios, pronta para experimentar um voo tranquilo, longe de qualquer agitação. Mas ela mal havia largado a mala quando Raquel, uma recepcionista de 30 e poucos anos com um sorriso fixo, se aproximou dela. Havia mais constrangimento do que gentileza naquele sorriso. Senhora, sua passagem parece estar incorreta, disse Raquel, com a voz educada, mas fria. A primeira classe é reservada para passageiros que compraram uma passagem premium. Posso ver seu cartão de embarque? Emily pegou o celular calmamente, rolou a tela para baixo e mostrou o ingresso eletrônico. Aqui, disse ela simplesmente com um olhar claro e calmo. Mas Raquel franziu a testa e então sua expressão endureceu um pouco. Desculpe, senhora, mas este ingresso não é válido para este trecho. Por toda parte, os olhares se tornaram desconfiados, alguns pesados, outros curiosos, alguns até mesmo de puro desprezo. Uma mulher sentada ali perto, vestida com um terno chique e maquiagem impecável, sussurrou para a vizinha. Ela deve ter trapaceado, olha como ela está vestida. O murmúrio se transformou em sussurros que, embora silenciosos, pareciam picar Emily como espinhos. Ela sentiu o coração apertar, mas tentou manter a calma. Garanto a você, disse ela com a voz suave, mas revelando um toque de ansiedade, esta passagem está em meu nome. Viajo frequentemente com a Skywonder Airlines. Mas Raquel, visivelmente apoiada por seu colega Jake, um comissário de bordo de rosto fechado e hostil, trocou um olhar cúmplice com ele. Este último assentiu antes de fazer um sinal para um segurança postado ali perto. Senhora, por favor, siga-nos, ordenou Raquel, desta vez sem nenhuma gentileza. Emily sentiu uma mistura de injustiça, constrangimento e dor crescer dentro dela. Levantou-se lentamente, ciente de que toda a cabine a observava, como se fosse uma intrusa prestes a ser desmascarada. O corredor que saía da cabine de primeira classe parecia se alongar a cada passo que Emily dava, como se o espaço se deformasse sob o peso dos olhares que sentia pousados sobre ela. Esses olhares, carregados de julgamento, suspeita e às vezes até de desprezo, a perfuravam como flechas invisíveis. Cada passo ecoava estranhamente no túnel estreito, amplificando o silêncio tenso. A algumas cadeiras de distância, um empresário impecavelmente vestido,
um homem de aparência confiante e cabelos grisalhos, endireitou-se lentamente. Olhou para Emily com ar condescendente e disse em voz alta e cortante: "Que desrespeito! Ela não tem lugar aqui." Essa frase, proferida com uma confiança tão equivocada, provocou um murmúrio de aprovação na cabine. Alguns assentiram discretamente, outros trocaram olhares cúmplices. Como se a mera visão de uma mulher de aparência modesta naquela seção reservada aos ricos e poderosos fosse um insulto à sua posição. Mas apesar dessa atmosfera opressiva, os olhos de Emily brilhavam com uma força silenciosa, uma dignidade indomável. Seu peito inchou e ela ergueu lentamente a cabeça, encarando esses julgamentos invisíveis com uma nobreza silenciosa. Com voz suave mas firme, ela respondeu sem raiva, mas com a convicção de quem conhece a sua verdade: "Não fiz mal a ninguém. Sou apenas mais um passageiro." O murmúrio desapareceu, mas a tensão não diminuiu. O segurança, um homem corpulento e de rosto sério, parecia dividido entre o dever e uma hesitação que não conseguia ignorar. Mesmo assim, inclinou-se em sua direção e, com um gesto discreto, porém firme, empurrou-a gentilmente em direção à saída. Emily deu um último passo em direção à porta da cabana, com o coração batendo forte, mas a mente clara, pronta para o que acontecesse. Então, de repente, uma voz firme e autoritária surgiu no pesado silêncio. "Parar!" Todos os olhares se voltaram para a fonte da voz. Um homem elegante, vestido com um terno escuro sob medida, deu um passo à frente, confiante. Sua postura ereta e seu rosto calmo, porém resoluto, imediatamente inspiravam respeito. Era David Carter, marido de Emily. A sala pareceu congelar, a tensão evaporando quase instantaneamente, substituída por uma mistura de espanto e admiração misturada com vergonha. David olhou para Raquel e Jake, os dois membros da equipe, e perguntou com uma voz clara, calma, mas autoritária: "Raquel, Jake, expliquem-me o que está acontecendo aqui." Raquel, surpresa, gaguejou, procurando palavras, sua confiança desmoronando. "Senhor Carter, ela não é uma passageira de primeira classe." David não desviou o olhar, seu olhar duro e penetrante parecia pesar sobre eles como um julgamento silencioso. "Emily tem uma passagem válida", disse ele lentamente, enfatizando cada palavra. "Ela sempre voa pela Skywonder Airlines. E lembro que sou o principal proprietário desta empresa. Não aceitarei que minha esposa seja tratada dessa forma, aqui ou em qualquer outro lugar." Um silêncio constrangedor e pesado se instalou. Os passageiros que um momento antes cochichavam, zombavam ou trocavam olhares preconceituosos, de repente se sentiram desconfortáveis. Alguns olhares se desviaram rapidamente, outros se demoraram um pouco mais, cheios de confusão e vergonha. Emily, ao lado de David, sentiu sua coragem aumentar. Trocou um olhar cúmplice com ele e depois olhou ao redor, ciente de que aquele momento marcava muito mais do que uma simples discussão por um assento no avião. Naquele dia, naquele corredor estreito, ela enfrentará não apenas olhares, mas também preconceito, julgamentos precipitados e arrogância escondida sob o verniz do luxo. E graças à força silenciosa do homem que amava, essa injustiça estava prestes a começar a ruir. Em sua suíte privativa no último andar de um hotel discreto, mas prestigioso em Manhattan, a calma da noite contrastava com a agitação interior que Emily ainda sentia. As janelas ofereciam uma vista espetacular das luzes de Nova York, mas Emily não as olhava. Sentou-se na beirada do sofá com as mãos entrelaçadas no colo, em silêncio desde a chegada deles. O chá que David lhe preparara esfriava lentamente na mesa de centro. David, por sua vez, observava-a com ternura. Ele conhecia aquele silêncio. Sabia que não era vazio, mas carregado de pensamentos, lembranças e dor reprimida. Sentou-se gentilmente ao lado dela, sem dizer uma palavra, e esperou que ela falasse. Finalmente a voz de Emily quebrou o silêncio, frágil, quase quebrada. "Não entendo por que eles fizeram isso." Seus olhos se encheram de lágrimas, não apenas de tristeza, mas de uma espécie de cansaço. Um cansaço que só a repetição de humilhações silenciosas pode gerar. "Eu tinha meu ingresso. Cheguei na hora. Sorri, fui educado." E ainda assim, David pegou as mãos dela e apertou-as gentilmente. "Não foi você que eles viram, Emily. Não foi o seu sorriso, a sua gentileza, a sua honestidade. Eles não queriam ver nada disso. Viram uma mulher sem elegância, sem logotipos de luxo, sem maquiagem chamativa. Uma mulher simples, sem pretensão. E deixaram seus preconceitos falarem por eles." Emily virou lentamente a cabeça em sua direção. Seus olhos brilhavam com um fogo discreto, misturado com dor e dignidade. "Não quero ser vista como alguém que não merece o seu lugar. Não quero ser respeitada só porque sou sua esposa, David."
Quero ser reconhecida por quem eu sou. Por quem eu sou. David respirou fundo. Sabia que ela estava certa. Muitas vezes, mesmo em seu círculo profissional, ele via as pessoas mudarem de aparência quando descobriam quem ela era. Eu sei. E você tem razão em querer isso. Mas o mundo ainda não está pronto para ver o valor sem o rótulo. Esta é uma luta maior do que nós. Mas vamos lutar. Por você. Por todos aqueles que sofrem esse tipo de injustiça todos os dias em silêncio. Ele a beijou na testa como se fosse selar uma promessa. Os dias seguintes foram decisivos. David, embora normalmente discreto, tomou uma decisão rara. Organizou uma reunião com o comitê executivo da Skywonder Airlines. Ele exibiu imagens do incidente capturadas pelas câmeras internas do avião. Sem levantar a voz, explicou com calma, mas firmeza, o que o evento revelava: preconceitos arraigados, vieses silenciosos. Uma cultura corporativa que precisava ser reavaliada. Sob sua liderança, uma campanha de conscientização interna foi lançado. Todos os funcionários da tripulação de voo aos gerentes de vendas receberam um novo treinamento focado em ética de serviço, respeito universal e inclusão. Emily, embora hesitante no início, concordou em participar de um dos seminários. Sua voz tremeu um pouco no início, mas ela rapidamente recuperou o tom. Ela relatou sua experiência não com raiva, mas com lucidez e humanidade. E tocou. A resposta foi avassaladora. Uma comissária de bordo caiu em prantos ao ouvir sua história. Um jovem comissário escreveu uma carta agradecendo a Emily por ter aberto seus olhos. Seu depoimento, discreto mas impactante, circulou por toda a indústria aérea. Mas Emily e David não pararam por aí. Juntos, eles decidiram criar uma base, a Iniciativa Carter para a Igualdade de Serviços. O objetivo: combater a discriminação em todos os setores de serviços, seja aviação, hotelaria, alimentação ou educação. A fundação oferecia programas de conscientização, intervenções em grandes empresas e uma linha direta para coletar denúncias anônimas de abuso ou tratamento desigual. Emily, agora requisitada para entrevistas, falou com a mesma simplicidade que havia desencadeado o incidente. Seu discurso nunca foi acusatório. Ela não clamou por vingança. Ela falou ponto de humanidade, dignidade e igualdade. Certa noite, após uma palestra na Universidade de Colômbia, uma aluna se aproximou dela com lágrimas nos olhos. A senhora me deu coragem, senhora Carter. Eu tinha medo de ser invisível. Hoje me sinto legítima. Emily sorriu comovida. Ela nunca havia buscado a luz, mas ao cruzá-la, a tornará útil. E toda vez que ela voasse a partir de então, uma comissária de bordo a reconheceria. Não como a esposa do chefe, mas como Emily Carter, esta mulher simples que ousou dizer não à humilhação. E mudou uma indústria sem nunca chorar. Alguns meses depois, em uma clara manhã de primavera, Emily Carter estava do lado de fora do portão 17B do Aeroporto Internacional O'Hare, em Chicago. Mesmo aeroporto, mesma companhia aérea, mas uma atmosfera completamente diferente. Havia algo diferente no ar. Mais do que uma brisa leve, era o peso de um passado transformado, uma memória reescrita. Vestida com um casaco creme e um cachecol de linho azul celeste, Emily permaneceu ereta, com o olhar distraído acompanhando os movimentos da equipe de solo. Ela não estava nervosa nem tensa, mas profundamente consciente do momento. Esta viagem não era simplesmente um destino para São Francisco, onde ela daria uma palestra sobre ética nos serviços públicos. Era um retorno. Um retorno ao próprio local da humilhação, agora um símbolo de redenção. Ao cruzar a ponte de embarque e entrar na cabine do avião, ela foi recebida por uma jovem comissária de bordo com um sorriso sincero. Senhora Carter, bem-vinda a bordo. É uma honra tê-la conosco. Um calor suave a invadiu. Ela sentiu, agradecida, e foi conduzida ao seu assento na primeira classe. O mesmo tipo de assento que fora forçada a deixar, mas desta vez sem julgamentos, sem tensão, sem murmúrios. Ao seu redor, os passageiros a cumprimentaram respeitosamente. Alguns a reconheceram. Outros talvez não soubessem seu nome, mas já tinham ouvido falar daquela mulher simples que havia transformado uma companhia aérea inteira apenas com sua dignidade. Ela sentou-se em silêncio, colocou a bolsa debaixo do assento à sua frente e olhou pela janela. Lá fora, os veículos na pista pareciam quase desacelerar, como se o mundo estivesse respirando com ela por um instante. Mas o que mais mudou não foi a atitude da equipe. Foi a atmosfera coletiva, essa nova energia que pairava na cabine. A equipe havia sido treinada. Os cartazes internos da Skywonder Airlines agora exibiam o slogan: cada passageiro é uma pessoa, não uma aparência. Emily nunca quis reconhecimento público.
No entanto, sua experiência desencadeou um movimento. O que ela vivenciou e a exclusão silenciosa, o julgamento baseado na aparência, tornou-se o ponto de partida para uma profunda mudança cultural. Choveram depoimentos de enfermeiras uniformizadas que eram mal vistas em hotéis de luxo, de professores confundidos com intrusos, de clientes tratados como fraudadores em lojas por não terem estilo. Todos achavam que Emily era uma figura silenciosa, mas forte, que não falava alto, mas cujas ações clamavam por justiça. E naquele preciso momento, naquele avião, Emily entendeu que seu bilhete não era mais um simples pedaço de papel ou um código QR. Tornou-se um símbolo. Um símbolo de dignidade, porque ela não desistiu. Um símbolo de respeito, porque ela olhou seus acusadores nos olhos, sem ódio. Um símbolo de igualdade, porque ela havia decidido que ninguém jamais deveria ser definido por sua aparência. Ela fechou os olhos por um instante. Os motores do avião rugiam suavemente. E quando o avião decolou, Emily sorriu. Ela sabia que em terra, milhares de outras Emilys, anônimas, silenciosas, invisíveis, percorriam os corredores de aeroportos, escolas, restaurantes, mais orgulhoso, mais livre porque um dia uma mulher se recusou a baixar os olhos. Ela não venceu uma guerra. Ela plantou uma semente. E o mundo começou a florescer.